seu crescimento espiritual, Senhor, e obrigada porque é sempre bom quando nós podemos testemunhar daquilo que Tu fazes nas nossas vidas e nós reconhecermos aquilo que Tu és para nós e aquilo que Tu tens feito a cada momento e a cada passo que nós damos, e que realmente, Senhor, nós possamos ter sempre isso no nosso coração, esta certeza de que se aqui estamos é porque Tu nos escolheste, se aqui estamos é porque Tu tocaste nos nossos corações, e se aqui estamos é porque realmente Tu nos guardas, Tu nos abençoas e Tu nos diriges, Senhor. E que assim possa ser com a vida destes dois irmãos que começaram mais um ano na sua caminhada, Pai. É tão bom poder estar aqui convosco neste dia, é tão bom nós podemos juntos louvar ao Senhor. E queremos saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de Deus. Que cada um de vós esteja realmente debaixo da graça do Senhor, porque não existe nada melhor do que nós estarmos debaixo da sua graça, experimentarmos a sua salvação. E Natal leva-nos a pensar na nossa salvação, porque sem Natal não haveria salvação. Sem a vinda de Jesus a este mundo, nós jamais seríamos salvos. Somente o perfeito, somente o justo poderia nos salvar. Nenhum homem poderia morrer por outro, porque todos nós nascemos em pecado e estamos desde o início condenados à morte. No entanto, através de Jesus Cristo, nós passamos da morte para a vida. Nós passamos da perdição para a vida eterna. E por isso aqui estamos, para celebrarmos, para glorificarmos o nosso Deus. E não apenas queremos saudar os irmãos, mas também queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que nesta manhã nos visitam. E nós temos o bom hábito de pedir àqueles que nos visitam pela primeira vez para ficarem de pé. É claro que nós nunca queremos constranger ninguém a fazê-lo. Se alguém não se sente à vontade,
que não faça. Mas se tiver alguém pela primeira vez que esteja à vontade para ficar de pé e nos dizer o seu nome, então eu pedia que pudessem fazê-lo. Pelo menos não há nenhuma manifestação. Mas se houver alguém, queremos dar as boas-vindas aos irmãos. Não sei se lembram do casal mineiro que passou por aqui, a Paula e o Paulo e as suas meninas, a Melissa, a Sophie e a Sara. Hoje temos a Sara conosco. Ela era pequenina na altura que foi, tinha apenas 5 anos. Sara, podes ficar de pé? Temos ali a Sara. Nós conhecemos-la pequenina, com 5 anos ali, agora já está uma adolescente. E é bom nós termos-la conosco. Ela está aqui a passar um tempo de férias, está uns dias na nossa casa e está aqui para nós nos recordarmos então desta menina que andava por aqui e agora então já mais crescida, já uma adolescente com 14 anos. E é tão bom podê-la ver novamente, podemos estar com ela. Então, tendo dado as boas-vindas, queremos também deixar as informações convosco. Queremos lembrar os nossos cultos de quarta-feira, culto de oração e estudo bíblico. Temos presencialmente aqui às 16 horas, assim como também às 19, através do Zoom. Tem sido um bom tempo para estarmos juntos e estudarmos a palavra de Deus. Lembrar no sábado o nosso musical de Natal. Temos irmãos que vão vir da terceira para nos apresentar então este musical de Natal baseado no Evangelho de João. Será às 4 horas da tarde. E o nosso desejo é que não apenas os irmãos estejam presentes, mas convidem pessoas para estarem conosco. Vai ser um musical evangelístico. Através deste musical vai ser apresentado o plano de salvação de Deus para a humanidade. Vai ser feito o apelo. E por isso é um bom momento, porque nesta altura há mais abertura, ainda mais para um musical há uma maior abertura. Então é uma boa oportunidade para podermos convidar para o próximo sábado às 16 horas. Então estejam e tragam convosco um amigo, um familiar. Quem sabe se este Natal não pode ser especial para alguma vida. Então, lembrem-se disso. Nós, durante a semana, vamos também mandar para o vosso WhatsApp o cartaz para que também os irmãos possam difundir. Vamos pôr também nas redes sociais para que, então, haja um maior conhecimento deste musical. O que nós desejamos é que Deus possa estar a trabalhar em cada coração para que haja salvação. Mais do que vimos aqui para vermos a representação, não. Nós queremos que não seja apenas um momento de representação, mas um momento de salvação. E para isso oramos, também faremos a nossa parte convidando. Então, no próximo sábado. É claro que nós, ontem falando com a irmã Hilda, que apresenta a União Feminina, e também com o irmão Nessundo Eduardo, que é responsável pela sociabilidade, achamos que seria de bom da nossa parte nós oferecermos um lanche a este grupo que vai estar conosco. São aproximadamente 15 irmãos que vão estar neste musical. Então, para estes, nós temos um lanche após então esta apresentação, para também podermos conviver com eles. E também é uma forma de nós também procurarmos despedirmos-nos dele, mas já com eles, ou tendo eles lanchado. Então, se um irmão ou uma irmã deseja trazer alguma coisa no próximo sábado, ou fala com a irmã Hilda, ou fala então com o irmão Nessundo Eduardo, daquilo que pretendem trazer para que Natal nós possamos tratar da logística da melhor forma. Então, deixo convosco também este convite para o serviço. Lembramos, no próximo domingo teremos a nossa Assembleia Extraordinária da Igreja, às 15h30, para ultimarmos o processo de eleições, que tem a ver com nomeações e homologações. E no domingo, dia 18, temos o programa de Natal. Teremos não apenas o programa,
durante o culto. Teremos também depois o almoço comunitário, em que naturalmente nós convidamos os irmãos para trazerem as vossas delícias para colocarmos sobre a mesa, e depois passa a ser a comida de todos. Partilhamos então a alimentação com todos. Tem sido assim já desde 2019 que não fazemos por causa da pandemia que veio, mas queremos então voltar a ter este ano, no dia 18, ter este almoço comunitário com a partilha dos alimentos. Então, deixo convosco já para que possam marcar na vossa agenda no dia 18, e depois do almoço teremos os amigos secretos que a irmã Sónia Iria tem feito a distribuição. Claro que os irmãos é que vão lá tirar o nome para então podermos ter. Também nós, como é hábito nesta altura, nós também distribuímos cabazes de Natal, ou cestas básicas para os brasileiros e nossos irmãos brasileiros. Então, partilhamos em cada Natal cabazes, e se algum dos irmãos desejar participar com alguma oferta para estes cabazes, poderá então falar com o irmão Aurélio Mota, entregar a sua oferta ao irmão Aurélio Mota, ou então colocar aqui no gasofilácio uma indicação de que aquela oferta é para os cabazes, a fim de podermos então também ajudar neste apoio que nós damos às famílias mais carenciadas. Então, esses são alguns assuntos, algumas informações que deixo convosco, e é claro que nós em tudo devemos ser agradecidos a Deus primeiramente, mas também sermos gratos aos irmãos. E como os irmãos verificam, nós já temos o nosso espaço preparado para o Natal, já bem decorado, desde lá da montra até aqui abaixo. Demorou várias horas a fazê-lo, e quem o fez foi a irmã Ivete. E nós estamos agradecidos à irmã Ivete pelo seu trabalho, por a decoração. E também agradecemos ao irmão Eduardo Torres pela montra. Lá em cima temos a montra mais pequena. Se os irmãos verificarem, ela também foi mudada, e quem fez isso foi o irmão Eduardo Torres. Então, estamos gratos aos irmãos por essa preciosa colaboração. E tendo dito isso, então, nós vamos agora orar ao nosso Deus, vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pelos nossos irmãos que estão doentes, vamos colocar este culto nas suas mãos, para que Deus nos fale através da sua palavra. Queria convidar os irmãos a fazerem o favor de ficarem de pé. Vamos ler o Salmo 96. E queria convidar o Jonatas para poder vir aqui à frente e ler este texto da palavra do Senhor, o Salmo 96. Então, enquanto os irmãos vão abrindo, peço ao Jonatas que possa vir aqui à frente para então ler o Salmo 96.
Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendicei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas fãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tracei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorei ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dissei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regocije-se a terra. Brama o mar a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regocijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com sua verdade. Então temos um salmo que nos convida a louvarmos a Deus. E nós vamos cantar uma parte deste salmo. Vamos cantar até o versículo número 6, em que então nós cantamos a palavra do Senhor. Então cantemos este salmo.
como cantamos na parte final, glória e majestade estão diante dele. E sendo ele majestoso, nós somos convidados a louvar a majestade. E é isso que vamos estar a fazer agora ao cantarmos este cântico. Majestade, louvai a majestade. A Jesus seja a glória, a honra e poder. Então nós vamos cantar este cântico e depois, após terminarmos o cântico, de o cantarmos, ele vai continuar a ser tocado. E enquanto ele é tocado, enquanto há aí um interlúdio, nós teremos a oportunidade de vir à frente e dedicar os dízimos e ofertas. E os irmãos poderão fazer isso após também eu consagrar ao Senhor os dízimos, tá bom? Então faremos assim, tendo em atenção o interlúdio que será para a dedicação dos dízimos e ofertas.
Joshua. E ainda de pé, queria vos convidar a abrir novamente as vossas Bíblias, agora em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, e vamos ler o texto que vai servir de base para a mensagem de hoje. Gálatas 4, e vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. Gálatas, capítulo 4, e vamos iniciar nossa leitura no versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Vamos orar. Senhor nosso e nosso Pai, é tão bom nós estarmos aqui juntos, reunidos em Teu nome, para Te adorarmos, para Te ouvirmos, para falarmos contigo. E Pai querido, que neste momento Tu possas estar a falar conosco, possas estar a falar com o nosso coração, possas estar a tocar as nossas vidas, para que nós olhemos para esta quadra, para que nós olhemos para esta festa da forma correta. Não como o mundo a vê, mas como Tu, Senhor, apresentes na Tua palavra aquilo que ela representa, para que verdadeiramente nós possamos ser gratos, para que verdadeiramente nós possamos celebrar o Teu Natal, celebrar a vinda do Teu Filho a este mundo, celebrar a salvação que temos nele. E Pai querido, nós queremos Te agradecer também pelo sustento que Tens providenciado. Obrigado porque mais uma semana passou em que tivemos forças para trabalhar, em que tivemos alimento para colocar sobre a mesa, em que tivemos um teto para nos acolhermos e também roupa para nos aquecermos. E Pai querido, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua bondade, pela Tua benignidade para conosco. E obrigado também, Senhor, porque Tu nos dás o privilégio de podermos participar também, dedicando a Ti uma parte daquilo que Tu nos dás. Dedicando a Ti, Senhor, aquilo que está no nosso coração, aquilo que Tu colocaste no nosso coração, como oferta também do nosso louvor, como oferta da nossa adoração, como também demonstração da nossa confiança em Ti, Senhor. Pai querido, que nós possamos também estar abertos, Senhor, às necessidades dos outros. E por isso também que nesta quadra, Senhor,
nos possas dar essa sensibilidade, para que possamos também ajudar aqueles que passam por dificuldades, para que possamos também estar, Senhor, a aliviar a dor daqueles que sofrem, Senhor. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. Estamos em dezembro, e como este mês é bonito. É um mês em que nós celebramos a vinda de Jesus Cristo a este mundo, em que nós celebramos esta vinda que foi em nosso lugar, para que Ele vivesse entre nós e levasse sobre si os nossos pecados, a fim de que nós fôssemos resgatados e adotados como filhos de Deus. E por isso este mês é um mês de celebração. É um mês de celebração e gratidão a Deus Pai, por nos ter enviado o seu único Filho. É também um tempo de celebração, louvor e gratidão a Deus Filho, por Ele se ter entregado voluntariamente por cada um de nós. Mas também é um tempo de celebração, louvor e gratidão ao Espírito Santo, porque Ele convenceu-nos do pecado, da justiça e do juízo. Mas não é apenas um tempo de celebração, não é apenas um tempo de louvor e gratidão, é também um tempo de reflexão. É também necessário nós refletirmos, atentarmos para esta vida e para as suas implicações para o dia de hoje, as suas implicações para o dia da amanhã, as suas implicações para o futuro. E nós, durante este mês, vamos estar a olhar para vários textos que nos apresentam, então, este acontecimento singular. E hoje vamos olhar para este. E neste texto, o apóstolo Paulo apresenta-nos como é que ele olhou para o Natal. O que é que o Natal representou para ele? E, naturalmente, ao ele apresentar isso, ou apresentar a sua visão do Natal, ela também deve ser a nossa visão do Natal. O que é que o Natal representa para cada um de nós? Então vamos olhar aqui para 3 aspectos que este texto apresenta. O primeiro deles é que, para Paulo, o Natal aconteceu no tempo certo. É um acontecimento que se deu no momento certo. Ele vai dizer claramente isso. Deu-se na plenitude do tempo. E é bom nós fazermos uma retrospectiva. Nós vemos que desde o Éden, o Natal começou a ser anunciado. Logo após Adão e Eva terem pecado, nós vemos que Deus, ao amaldiçoar a serpente, que naturalmente figurava o próprio Satanás, falou desta vinda. Ele disse: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É claro que, ao fazer esta promessa de libertação, naturalmente ela também anunciava a vinda de Jesus. E ao longo do Velho Testamento nós vamos vendo claramente Deus falando da vinda do seu Filho. Quando Deus instituiu os sacrifícios, isso apontava para a vinda de Jesus. Vemos claramente o paralelismo que o autor aos Hebreus faz entre os sacrifícios e a entrega de Jesus como sacrifício. Nós vemos também que aquela serpente que foi erguida lá no deserto, para que todo aquele que olhasse para ela não morresse, fruto das picadelas daquelas serpentes venenosas, como essa imagem também é trazida para falar de Jesus, que ele seria erguido e todo aquele que olhasse para ele não morreria. Nós vemos também os salmos ditos messiânicos que apontam para Messias, o Salmo 2, o Salmo 22, que então apontavam para a vinda de Jesus Cristo. E quando nós entramos depois nos livros proféticos, nós vamos vendo como essa profecia vai sendo anunciada. E nós vamos vendo uma intensificação, nós vamos vendo uma progressão nessa revelação. Até que Isaías fala que Jesus viria de uma virgem. Em Isaías 7,14 diz: eis que uma virgem conceberá
e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Vemos um pouco mais à frente que essa criança que havia de nascer era uma criança especial. Um menino nos foi dado, mas com um nome que é sobre todo nome. E Isaías 9:6 diz que ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Também o profeta Isaías profetizou que Jesus levaria sobre si as nossas culpas, as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Miqueias também fala de que Jesus, esse que foi anunciado desde o Éden, nasceria em Belém, Efrata. E gradualmente Deus foi apresentando o seu plano de salvação, foi apresentando a vinda do seu filho para morrer. E chega, então, a plenitude do tempo. Passou-se muito tempo, mas no momento certo, Jesus veio a este mundo. No momento certo, Deus enviou Jesus a este mundo. E não é bom apenas atentarmos para aquilo que eram as profecias, mas também nós vemos como Deus foi preparando este momento. Como Deus foi preparando este momento para que Jesus viesse na plenitude dos tempos. Nós vemos como o Velho Testamento, as Escrituras dos judeus, como elas foram traduzidas em grego, a dita tradução Septuaginta, devido aos 70 doutores que a traduziram. E assim, um texto que era percebido pelos judeus ou pelos aqueles que percebiam de hebraico-aramaico, agora passa a ser um texto acessível a todos. Acessível não apenas aos israelitas, mas acessível aos gregos, acessível aos gentios. Por quê? Porque também o grego tornou-se uma língua universal. O koiné bíblico, uma língua comum. E por isso, era a língua que era falada em todo o império. Era falado em Jerusalém, era falado na Palestina, era falado em qualquer lugar. Uma língua comum como o inglês é hoje. Então, por isso, havia também facilidade de comunicação. Quando um missionário saía de Jerusalém, ele poderia falar com alguém que estava na Etiópia ou com alguém que estava em Chipre, porque também eles tinham esta língua que servia de base para a comunicação. Também a própria construção de estradas que ligava Roma às várias partes do império. Mas também a própria desilusão. A desilusão das filosofias que foram surgindo, a desilusão das religiões, mistério, da religião tradicional, que não conseguia dar uma resposta aos anseios da alma. E por isso havia sempre uma busca desenfreada, mas constantemente havia também uma desilusão. E no tempo em que Jesus veio, esta desilusão estava bem patente. Procurava-se saciar a alma, mas jamais se encontrava algo que a saciasse plenamente. Houve também o aparecimento de várias sinagogas por todo o império que possibilitava haver um lugar onde os judeus se podiam reunir, mas onde também os gentios se reuniam. E onde havia salvação. Nós vemos que Paulo, nas suas viagens, ele ia às sinagogas. E não apenas se convertiam os judeus, mas também gregos. Por causa deste espaço. E também a própria experiência messiânica que foi sendo cultivada dentro do povo de Israel. Durante séculos, Deus não levantou nenhum profeta para falar ao seu povo. Nós encontramos um hiato de profecia entre Malaquias e depois João Batista. Durante esse tempo, parece que Deus esteve em silêncio. No entanto, foi o tempo de preparação para que o povo então ansiasse a vinda do Messias. E Deus então preparou tudo para que na plenitude do tempo
as coisas acontecessem. É verdade que se passaram milénios, muitas profecias foram feitas ao longo do tempo. No entanto, em Jesus, todas aquelas profecias que diziam respeito à sua vinda, à sua vida e obra, foram cumpridas em Jesus. Isso mostra-nos que Deus tem um tempo para que tudo aconteça. Assim como Deus teve um tempo certo, um tempo oportuno para a vinda do seu Filho, também Ele tem um tempo oportuno para que determinados acontecimentos sucedam. Às vezes nós não gostamos muito de esperar. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas Deus faz tudo muito bem a seu tempo, no seu tempo. E pensar em tempo, pensar em Natal como tendo sido um acontecimento que se deu no tempo certo, leva-nos a uma outra reflexão. Leva-nos a refletirmos sobre a segunda vinda de Cristo. Porque se Cristo veio na plenitude dos tempos, também Ele virá a segunda vez na plenitude do tempo. E nós não sabemos. Já se passaram mais de um milénio, quando lá os tessalonicenses esperavam que Jesus voltasse. Eles até tinham deixado de trabalhar, porque achavam que Jesus iria voltar já naquela altura. Mas vejam que já se passou quase 2 milénios desde esse acontecimento. Mas Deus tem um tempo certo para que Jesus volte novamente. E pensar no Natal é pensar exatamente na concretização temporal do plano de Deus. No tempo certo, o plano aconteceu. No tempo certo, o plano da segunda vinda de Jesus vai acontecer. Na plenitude do tempo. Natal, portanto, nos leva a refletir na concretização temporal desse plano. Mas Paulo também vê o Natal de uma outra maneira. Ou acrescenta um outro aspecto. Não apenas o vê como um acontecimento no tempo certo, mas também o vê como envolvendo uma identificação. Por que envolveu uma identificação? Deus enviou o seu Filho. E esse Filho, o próprio Deus, ele assumiu a forma humana. Ele identificou-se com aqueles que veio salvar. E nós encontramos no texto que lemos 2 expressões que nos falam da identificação. Temos nascido de mulher, nascido sob a lei. Uma identificação plena com o ser humano. Ele nasceu de mulher. O que realça, o que enfatiza a humanidade de Jesus Cristo. E não simplesmente o fato de ele ter nascido de uma virgem, mas também realça que ele era homem. Ele era totalmente homem. Ele nasceu por via natural, como qualquer um de nós. Ele era homem, mas também era Deus. Era Deus porque houve uma mudança na concepção. É verdade que ele nasceu como nós nascemos, mas ele não foi concebido como nós fomos concebidos. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Não foi concebido por José. Não foi concebido por qualquer outro homem. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. E por isso ele também era 100% Deus. Ele assumiu a forma humana. Ele assumiu essa identificação conosco. E nascido sob a lei. O que vem a reforçar essa identificação? Ele nasceu sujeito a cumprir toda a lei. Ele não se colocou acima da lei. Ele nasceu sob a lei, assim como nós nascemos sob a lei de Deus. E temos então esse dever de cumprirmos a lei de Deus. E nós vemos como Jesus, tendo nascido sujeito à lei, sob a lei, como ele cumpriu plenamente toda a lei. Como ele, em momento algum, transgrediu a lei. Ele cumpriu tudo de uma forma perfeita.
ele não pecou. O próprio apóstolo Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Vemos também em Hebreus que nos fala que ele não pecou. Vemos em 1 de João que nos fala também da sua vida imaculada. Ele nasceu sob a lei, mas ele cumpriu toda a lei. Ele obedeceu à lei. Ele obedeceu, então, aos mandamentos de Deus. A vinda de Jesus a este mundo envolveu a sua identificação com o ser humano. Ele identificou-se, ele assumiu a forma humana. Ele habitou entre nós. Ele montou o seu tabernáculo no nosso meio. E a propósito disso, o apóstolo João declarou: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O apóstolo Paulo também vai afirmar isso em Filipenses 2, a partir do versículo 6, em que diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E aí o tema aniquilou-se é o tema esvaziou-se. Deus, ele esvaziou-se. Ele assumiu a forma humana. Ele esvaziou-se da sua glória celeste. Aquela glória que ele tinha lá no céu, ele abdicou temporariamente dessa glória. Mas quando está para regressar ao Pai novamente, naquela oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, nós vemos que Jesus vai dizer o seguinte ao Pai: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então ele abriu mão da sua glória celestial para se fazer como um de nós. E não apenas isso, mas ele abdicou voluntariamente da manifestação de algum dos seus atributos. Por exemplo, da sua omnipresença. Ele, para ir de um lugar ao outro, ele ia como nós vamos. Ele podia se colocar daqui para ali sem fazer, mas ele abdicou voluntariamente dessa omnipresença, identificando-se conosco. Ele deixou de parte as suas riquezas eternas, fazendo-se pobre, para que nele nós enriquecêssemos, como disse o apóstolo Paulo. Então, uma identificação, Natal é identificação. É pensarmos que Deus fez-se homem por causa de mim e por causa de cada um de vós. Ele identificou-se conosco na nossa humanidade. Ele em tudo foi tentado, mas jamais pecou. Vemos isso, uma identificação. E no seu batismo, claramente, nós vemos a identificação de Jesus Cristo conosco. Nós vemos nos evangelhos que o batismo de João era o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Era necessário que aquele que ia ser batizado se arrependesse dos seus pecados e então desse aquele passo, que ele reconhecesse publicamente o seu pecado e o confessasse. No entanto, Jesus apresenta-se para ser batizado por João. Mas ele não pecou, mas apresenta-se. E diante disso, nós vemos que João tem relutância em o batizar. João vira-se para Jesus e lhe diz: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? E Jesus, porém, respondeu-lhe: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele, ao ser batizado, ele está a se identificar com os pecadores. Está a se identificar com cada um de nós, porque nós éramos pecadores. Conosco. Então, Natal
é um tempo de identificação. Ele identificou-se conosco. Ele identificou-se conosco. O próprio Deus fez-se carne, nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para identificar-nos conosco em tudo, menos no pecado. Para que pudesse ser o nosso sumo sacerdote, que conhece todas as nossas lutas, e ser aquele que via de expiar os nossos pecados através do seu sacrifício. E o que fazer diante dessa identificação? O que fazer diante de Deus ter se identificado conosco? Como responder? A resposta é fácil. É nós agora procurando nos identificar com Ele. Procurando nos identificar com Ele, sendo seus imitadores. A este propósito, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em Efésios 5:1, ele também vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O apóstolo João também, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 6, ele vai dizer: aquele que diz que está em Jesus Cristo também deve andar como ele andou. Então, Natal deve nos levar a uma reflexão sobre aquilo que Deus fez por nós, a sua identificação por nós, e levar-nos também a nos identificarmos com Ele. Que o Natal seja um tempo de identificação, de imitação, que nós possamos imitar ao nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele veio identificando-se conosco. E sabem quem Ele vai voltar? Quando Ele voltar, quem Ele vai buscar? Aqueles que se estão a identificar com Ele. Aqueles que estão agora a responder, imitando na sua vida. Então, Natal deve nos levar a pensar também na nossa identificação com Cristo. Mas chegamos ao terceiro ponto, que tem a ver com a transformação. Para Paulo, o Natal resultou em transformação. Do versículo 5 ao versículo 7, nós encontramos transformação. A vinda de Jesus a este mundo não foi para ele supervisionar, para ver como é que estavam as coisas a correr. A vinda de Jesus a este mundo não foi para ver se os homens se estavam a comportar bem ou não. Não, Jesus veio a este mundo para nos salvar, para nos resgatar das trevas. E em João, no Evangelho de João, nós lemos: porque Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Claramente, o apóstolo Paulo diz esta verdade no versículo 5. Gálatas 4:5. Para resgatar os que estavam sob a lei. Para resgatar. E resgatar, o termo resgatar tem a ver com comprar. Tem a ver com alguém que vai ao mercado de escravos e paga por aquele escravo. Que dá o devido preço por aquele escravo. Foi isso que fez. Jesus comprou-nos. Jesus pagou o preço por nós. Nós éramos escravos. Nós éramos prisioneiros. Mas Jesus foi lá e pagou. Não pagou com ouro ou prata. Não pagou com euros ou dólares. Não, pagou com a sua vida. Ele entregou-se por nós. Ele pagou um alto preço para que nós fôssemos nele. Pagou um alto preço. Ele fez pecado, ele levou sobre si as nossas culpas e os nossos pecados, para que então nós fôssemos salvos da perdição eterna. Não é isso maravilhoso? Como é? Como é extraordinário. Não há nada mais maravilhoso do que este acontecimento. Ele é extremamente valioso. Ele pagou o preço. E por isso nós hoje desfrutamos da sua maravilhosa graça. Mas esta mudança
Não é apenas uma mudança de estado. Nós antes estávamos perdidos, mas agora fomos salvos. É uma mudança também de filiação. Antes o nosso pai era o diabo. É verdade. Nós tínhamos o pai antes deste. Nós tínhamos um pai antes de termos a Deus como pai. Era o diabo. Jesus vai dizer àqueles que ouviam, a multidão: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Assim foi outrora conosco. Nós também já pertencemos a esta família. Também queríamos satisfazer os desejos do nosso pai, daquele que nos queria matar, destruir, roubar. Mas agora em Cristo Jesus nós fomos adotados, nós fomos tirados de uma família que era uma família de maus tratos, que era uma família que não zelava pelos seus filhos, e agora fomos colocados nesta família. Nós agora somos filhos de Deus. Nós estamos sobre o cuidado amoroso do nosso Deus. Mas é claro que isso só acontece na vida de alguns. A salvação não é universal. A salvação, essa filiação, só é para aqueles que creem em Jesus Cristo. O apóstolo João disse: mas a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E somos filhos de plenos direitos. Na família de Deus não há filhos de segunda e filhos de primeira. Somos filhos, todos nós, de plenos direitos. Não há um filho que tem mais direito do que o outro. Não. Somos iguais na família de Deus. E reparem quão interessante. Não apenas nós fomos adotados, nós agora temos a Deus como nosso Pai que está nos céus, mas nós não estamos sozinhos neste mundo. O que é que Deus fez? Deus enviou o Espírito Santo para estar conosco. Deus enviou o seu Espírito para estar conosco, para habitar em nós. Nós não somos filhos deixados à sua mercê, abandonados, não. Deus adotou-nos e enviou o seu Espírito para que estivesse conosco, a fim de cuidar de nós, a fim de nos guiar, a fim de nos proteger. O seu Espírito está conosco. Nós não estamos órfãos. Nós estamos muito bem acompanhados, porque o nosso Pai que está nos céus enviou o seu Espírito que habita em nossos corações. E através disso podemos o quê? Clamar: Abba, Pai. Abba, Pai. Esse termo Abba, Pai é um termo carinhoso. É um diminutivo de pai. É paizinho. É papá. Meu querido pai. É um termo muito carinhoso. Através do Espírito, nós podemos clamar. Nós podemos nos colocar na posição de crianças diante de Deus. De pessoas, de filhos que podem se apresentar diante de Deus sempre que quiserem. Porque a sua presença não está vedada. Não precisamos marcar audiência. Não, ele está sempre acessível. Assim como o Pai, por norma, está acessível aos seus filhos. Abba, Pai, podemos clamar Abba, Pai. Agora já não somos mais escravos, mas somos filhos. Agora já não estamos mais perdidos, mas em segurança caminhando para os céus. Agora não somos mais filhos maltratados, mas filhos amados pelo Pai que nos adotou, tirando da família a qual pertencíamos, trazendo-nos para a sua família. E como filhos de Deus, nós somos o quê? Herdeiros de Deus. Que extraordinário. Aquilo que é de Deus, um dia será nosso também.
Não há herança que se compare a esta. Por mais rico que possam ser os nossos pais, nos deixarem uma boa herança, o que é isso comparado com esta herança que nós vamos ter? Natal, portanto, resulta em transformação. Não é possível ser crente se não houver mudança na minha vida, quer a nível das minhas palavras, das minhas atitudes ou das minhas ações. Não é possível ser crente em Jesus Cristo e continuar a viver como uma vítima. Achar, coitadinho de mim. Coitadinho de mim. Não, já não somos mais vítimas. Nós somos filhos. Não é possível ser esse filho de Deus e continuar a viver como órfãos. Como se não tivéssemos um pai que zelasse por nós. Nós agora temos um Pai celestial. Então, concluindo, o Natal é um tempo de celebração, gratidão, porque Deus concretizou seu plano temporal no momento certo. O Natal é um tempo de celebração e gratidão porque Jesus Cristo identificou-se conosco, passando por tudo aquilo que passamos, para ser o nosso sumo sacerdote e expiar os nossos pecados. O Natal é, por último, um tempo de celebração e gratidão porque em Jesus Cristo nós fomos resgatados do pecado e da condenação eterna e fomos adotados na família de Deus. Que para cada um de nós este Natal seja também de celebração e gratidão. A Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém? Amém. E nós vamos cantar 2 estrofes do hino número 114. E quero vos convidar a ficarem de pé e vamos cantar. Que nos fala da vinda de Jesus a este mundo.
E ainda de pé, queria vos convidar a abrir novamente as vossas Bíblias em Marcos capítulo 14. E queria convidar o irmão Aurélio Mota e o irmão Nessundo Eduardo para poderem vir aqui à frente e nos ajudar na distribuição do pão e do vinho. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. E vamos ler a partir do versículo 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graça, deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Podem fazer o favor de sentarem. Temos aqui diante de nós a instituição da ceia do Senhor. Temos aqui colocado sobre esta mesa pão e vinho. Dois elementos que simbolizam o corpo e o sangue derramado por Jesus. Para que nós fôssemos salvos, para que nós sentíssemos esse tão grande amor, foi necessário Jesus dar a sua vida. Foi necessário Jesus derramar o seu sangue para expiação dos nossos pecados. E por isso nós podemos cantar glória, glória, temos a paz com Deus, glória, glória, vamos cantar nos céus. E este é um memorial que nos leva a recordar aquilo que Jesus fez, que nos leva também a termos presente diante de nós em dias tão conturbados como aqueles que nós vivemos, a esperança que temos em Jesus Cristo, a nova vida. É esta certeza que temos que um dia estaremos lá no céu com aquela multidão de remidos de todos os tempos a louvar ao Senhor. Então são convidados a participar deste memorial aqueles que já aceitaram Jesus Cristo, aqueles que já são filhos, aqueles que se sentem filhos porque confessaram diante dos homens, creram nele, se entregaram a ele. Então, este é um memorial para os filhos que estão com seu pai. E Deus está aqui conosco, a participar conosco deste memorial. Então, vamos orar, como diz aqui o texto. E enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu. Vamos também dar graça ao Senhor pela sua entrega por amor a nós. E peço ao irmão Nessunda que nos possa dirigir nesta oração. Pai, obrigado, Pai Santo, porque em nome de bendizermos o santo nome do Senhor. Deus que nos dá essa paz que nós temos em Ti, Senhor. Essa fé que nós passamos diante da Tua presença, Senhor. Que nos conhece, Pai, e que possamos transformar dia por dia, Senhor. Também esse privilégio que está na Tua casa, para te adorar, para te vencer, Senhor. E esse dom daquilo que Tu nos concede dia por dia, e nós somos gratos, porque Tu és Deus que nos cuida. Deus que nos consola, Deus que nos protege, e sabemos que Tu és Deus capaz. Deus onipotente, Deus presente, Senhor. É por esse momento, Senhor, que queremos agradecer, Pai, pela tua vida e pelo pão da vida que Tu nos dás sempre. Porque Tu és Deus, onipotente, Deus presente, Senhor. Olhando na Tua cruz, aquele sofrimento que Tu morreste na cruz para nós, pelo mesmo pecado, porque o nosso pecado, Pai Santo. E nós repetimos, Pai, aquilo que nós somos na nossa vida, Senhor. E nesse momento, pensamos em Ti, Senhor. Se é uma coisa de mal aos nossos filhos, ou de nossa vivência, Pai, Tu nos repreende, Senhor, porque Tu és Deus que cuida. E por isso nós somos gratos em todas as circunstâncias das nossas vidas, Senhor. Recebe a nossa gratidão, Senhor. Essa oração que nós pedimos agradecemos em nome do amor de Deus. Amém. Amém. E enquanto nossos irmãos vão estar a distribuir o pão, nós vamos cantar o coro com vinho e pão. Celebramos comunhão.
que essa certeza também possa estar bem presente, porque se nós há um pouco cantamos glória, glória, vamos cantar nos céus, que também possamos ter essa certeza de que vamos estar juntos nas bodas do Cordeiro, participando desta comunhão com o nosso Deus. Então temos aqui diante de nós, ou na nossa mão, um pedaço de pão. E como Jesus nos ensinou, assim vamos fazer. Ele disse fazer isto em memória de mim. Então, em memória de Jesus Cristo, participemos do pão. Agora vão os irmãos distribuir o vinho. E eu quero ler convosco um texto bíblico em Efésios capítulo 1, que vai novamente realçar a nossa filiação. Efésios capítulo 1, leremos a partir do versículo 3 até o versículo 14. Efésios 1, de 3 a 14. Diz assim o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que texto extraordinário este, que nos fala sobre a redenção. E este plano foi concebido antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso. Isso é profundamente tocante. Nós sabemos que Deus planeou a nossa salvação antes de tudo existir. Planeou a minha e a vossa, a dos eleitos. Eu quero vos convidar a ficar de pé e vamos acompanhar a oração do irmão Aurélio Mota. Graças estamos, Senhor, por nesta manhã estamos no presente, agradecemos porque podemos participar neste memorial, que relembra-se o teu grande amor cada um de nós, por sofreres na cruz do Calvário, mas, Senhor, venceste a morte e está junto ao Pai, intercedendo pelo nós. Te pedimos por este vinho que representa o teu sangue derramado pelo Calvário, Senhor.
cada um que possa participar, possa com consciência fazê-lo. E aqueles que ainda não vão participar, Senhor, que possam também tomar esse exemplo aqui. Dirige as nossas vidas, guarda-nos e protege-nos, é o que pedimos em nome de nosso Salvador. Amém. Amém. Então, em memória de Jesus Cristo, participemos do vinho. E enquanto os cálices vão estar a ser recolhidos, nós voltamos ao hino 114 para cantarmos a última estrofe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do seu Santo Espírito esteja conosco, agora e para todo sempre. Amém. Podem fazer o favor de se sentarem e vamos ficar então sentados em oração ao nosso Deus enquanto o pós-lúdio vai estar a ser tocado. Uma boa semana a todos vós e que Deus vos abençoe.